grande mesquita da cidade de Xi'an. Olá a todos. Eu começo esse primeiro vídeo do canal saindo da grande mesquita da cidade. Aí no fundo é possível ver a sala de oração. Então, em alguns horários específicos, eu não sou muçulmano, então eu não sei exatamente os horários, mas algumas vezes por dia, e eu já vi isso acontecendo, como eu já visitei esse lugar várias vezes. Em alguns horários é possível ver o pessoal se reunindo para fazer as orações. Essa região da cidade tem uma grande comunidade muçulmana e por alguma razão eles estão bem concentrados nesta parte. Claro que é por turismo também, né? Daqui a pouco eu vou passar brevemente pela Hui Mianjie, que é a Rua dos Muçulmanos, que é um tipo de centro turístico, tem museu, uma série gigante de restaurantes de todo tipo. E a culinária muçulmana aqui na cidade, especialmente, ela é muito apreciada e ela tem uma fama de ser muito boa. Então esses restaurantes estão sempre cheios e como é uma área dedicada ao turismo, na verdade, vai estar sempre cheio mesmo. A gente vai passar por ali daqui a pouco. Por enquanto, eu vou fazendo o caminho da mesquita. Essa mesquita que é muito, muito antiga, né? Segundo informações que foram encontradas na própria mesquita, a construção original é do ano 733. Como a gente pode ver, o Islã chegou bem rápido na China depois da sua fundação. E graças à Rota da Seda, né, existia uma quantidade grande de viajantes nessa parte da China. Então o Islã se estabeleceu razoavelmente rápido. Claro que ao longo do tempo, como acontece, é bem comum, né, com esse tipo de construção, ela foi sofrendo várias reformas, vários aumentos, né? Então a área da mesquita hoje ela é bem maior do que a área da construção original. E mais ou menos desde o ano 1600 e algo, ela tem essa forma, que é essa forma que a gente está vendo, né? Que seria a forma mais ou menos final. Hoje em dia ainda ela recebe uma série de reformas. Hoje em dia ela é um edifício protegido pelo governo, então todo ano eles recebem aí uma verba governamental e fazem aí as suas reformas e também para manutenção. Claro que esse é um ponto turístico, então eles cobram a entrada e eles têm ali, dá para ver agora na saída, eles têm uma lojinha, né, com um vendedor bastante simpático, aliás, esse cara que está aparecendo aí. E eles vendem as coisinhas dele. Assim, você paga a entrada caso o seu objetivo seja fazer turismo, né? Sempre que você for até a bilheteria, nas vezes que eu fui pelo menos, a funcionária sempre me pergunta se eu sou muçulmano ou não. Se você disser que é, na verdade você pode simplesmente entrar. Caso não, você paga um valor bem baixo, são 25 yuans, seriam como aí uns R$ 20. Bom, saindo da mesquita, essa já é parte da área, né, eu diria do bairro muçulmano, porque tem uma série de ruas e eles vivem por aí mesmo e tem aí também as suas lojinhas. Nesse lugar dá para comprar todo tipo de quinquilharia para turistas, né? A gente vê aí roupas, os vestidos, uma série de itens de decoração. Vai aparecer aí em algum momento os quadros do Teatro das Sombras, que é uma tradição aqui da cidade e, e, e é um elemento cultural muito importante, muito tradicional.
aqui da cidade. Dá pra ver aí também os famosíssimos guerreiros de terracota. Acho que a maioria das pessoas que visita a cidade visita justamente para ver os guerreiros. Ah, aí estão. Essas são figuras decorativas do Teatro de Sombras. Em algum momento existe um museu ali na rua que tem uma apresentação de Teatro de Sombras que é bem legal. Em algum momento eu vou até lá e vou gravar um vídeo. Era uma mansão, né, de aí alguns séculos e que em algum momento foi transformada em museu. Esse dia era um feriado, mas um feriado comum. A China é dividida, né? Tem alguns feriados que são mais curtinhos e alguns que são bem longos. A tendência é que durante os feriados longos, esse lugar fique absolutamente abarrotado de turistas. A cidade é principalmente o turismo interno, né? Agora está chegando bastante turista estrangeiro, mas o turismo interno é o forte. Então, geralmente em um feriado mais tradicional, sei lá, o 1º de maio, ou o Ano Novo, ou a Semana da Pátria, esse lugar fica quase que intransitável. Mas nesse dia, acho que a gente estava tendo aí um feriado de 2 dias apenas, então estava bem tranquilo. Mais algumas lojinhas, como dá pra ver, a gente até encontra turistas estrangeiros, mas realmente a maioria dos turistas sempre vai ser locais. Eu fiz uma pausa aí porque eu achei muito divertido essa propaganda, né? A moça diz de si mesma que ela é a mulher mais romântica de Chang'an, a Eijin. E aí eu dei uma olhada, tava a Eijin lá dentro, feliz e contente aí vendendo as suas joias. Esse nome, Chang'an, é um nome antigo da cidade, né? Essa é uma cidade muito, muito antiga. Ela foi capital de vários impérios, né? Várias dinastias aí ao longo dos séculos. E o nome original da cidade era Chang'an. Hoje em dia ela é chamada de Xi'an, mas esse nome Xi'an já tem aí os seus 700 anos pelo menos. Lá pelo ano 1300 e alguma coisa esse nome já mudou, e hoje em dia se usa esse nome Chang'an muito mais para evocar essa ideia de um lugar muito antigo. É basicamente um recurso estético. Eu estou passando aí pela rua principal desse bairro dos muçulmanos. Eu não vou entrar agora porque esse lugar é sensacional e merece um vídeo também. Aí à direita fica uma das 2 torres da cidade, né? Essa é a torre do sino. Não, perdão. Esta é a torre do tambor. A torre do sino a gente vai passar ali perto também. São torres muito, muito antigas que eram utilizadas como o relógio da cidade, né? E também para dar avisos. Então esse é o centro, a parte mais central do que foi a construção original da cidade, né? Então essas 2 torres estão aí há muitos séculos e também, né, sempre aí com a sua boa quantidade de reformas, de restaurações, e até hoje elas são muito visitadas, elas estão muito bem preservadas. Inclusive agora uma dessas está sofrendo uma reforma. E são lugares muito interessantes para quem quer conhecer a cidade. Esse dia estava um calor terrível, né? Aqui se diz que tanto a primavera quanto o outono acabam muito rápido, né? Então a gente passa de uma estação muito fria por alguns dias do que seria a primavera, mas a temperatura sobe muito rápido, assim. Então a gente sai de 5, 6 graus para 30 em poucas semanas. É um negócio assim terrível para se acostumar, né? E mais pro fim do ano acontece o inverso, né? O outono vai ser muito curtinho, então
A gente sai de uma temperatura alta de 30 graus e quando você menos se dá conta, a temperatura já está chegando a 5, a 0. É um negócio bem interessante, assim. Bom, passando mais aí por esta rua, que também é mais uma rua, toda essa região, né? Você vai ver que ela tá forrada de lojas e por todos os lados. Essa é uma área para turistas mesmo, né? Caminhando até o fim dessa rua, a gente vai dar de cara com a outra torre. E também eu tenho a intenção de fazer vídeos gravando o caminho até as torres e entrando nas torres. Eu acho bem legal. Dá pra ver ali à esquerda uma agência de turismo. Então, quem chega aqui meio perdido ou com pouco tempo, né, e quer conhecer aí os lugares mais importantes da cidade, então, principalmente os Guerreiros de Terracota, que são a atração turística mais conhecida, mais popular, é o que todo mundo quer ver. Eu acho meio chato, mas eu sei que eu sou a minoria da minoria, né? Esses guerreiros são o que as pessoas querem ver realmente. Mas a cidade tem muito mais que isso e a gente vai ver ao longo do tempo. Eu tô me programando já fiz uma lista gigante de lugares, tanto de pontos turísticos quanto de bairros mesmo, que eu acho legal de conhecer, como eu tinha dito no meu vídeo de introdução. Então, a partir dessa semana, eu vou começar a sair pelo menos 2 vezes por semana e gravar algum lugar para poder postar. Mais agências de turismo, dá para fazer isso tudo pela internet também, né? Tem aplicativo e você consegue comprar as excursões para basicamente qualquer lugar e algumas delas são muito práticas. O pessoal vem te buscar em casa e depois te deixa em casa, é bem legal. E os preços são bem razoáveis. Claro que como eles estão pensando mais no turismo local, a coisa toda é feita em chinês. Então, um chinês básico aí ajuda, abre muitas portas, né? O turista que não sabe nada do idioma eventualmente se sente um pouco perdido aqui, mas nesse ponto a China é um pouco como o Brasil, né? No Brasil a gente sempre dá um jeitinho para tudo, aqui também, né? Se você tiver a torre ali do lado esquerdo, a Torre do Sino, se você tiver um pouquinho de paciência, dá pra fazer basicamente qualquer coisa. Em geral as pessoas são... Aqui na minha cidade o pessoal é meio fechado em comparação com outras cidades, mas é bem fácil fazer qualquer coisa que você precise. Mesmo quando eu não sabia nada de chinês, eu conseguia fazer excursões e tal. É bem tranquilo. Claro, desde que você tenha aí um pouquinho de paciência, né? Porque às vezes as coisas não vão ser tão fáceis de fazer, mas dá. Eu tava indo pra estação do metrô, mas o calor tava absolutamente insuportável. Então eu resolvi... Quer dizer, vai piorar bastante até o verão, né? Mas esse dia tava bem quente, eu não tava esperando. Então eu voltei, porque quando eu passei eu vi um senhor ali vendendo sorvete. Então nessa hora eu resolvi voltar e comprar um sorvete. Então tá aí uma pausa para minha interação e para compra do meu sorvete. 你好，多少钱3块，啊？要几根？一个。加老冰棍儿，老冰棍儿老味道。加老冰棍儿，老冰棍儿老味道。好，谢谢。 E tá aí, picolé comprado. Esse é o Lao Bingguan, ou por aqui se pronuncia mais algo como Lao Bingor. E esse é um picolé de uma receita muito velha. Segundo informações aí que eu consegui dar uma garimpada, a receita desse picolé existe desde o final do século XIX. E ele foi muito popular porque ele era muito barato de ser produzido. Então, principalmente nas décadas de 50 e 60, esse picolé era extremamente popular e continua popular, né? Ele tem uma receita super simples, né?
Ele leva basicamente água, açúcar, leite em pó e alguma outra coisa que eu não sei exatamente o que é. E ele tem um gosto que lembra um pouco leite condensado, lembra um pouco baunilha. Eu realmente não sei explicar o que é, mas esse picolé é muito, muito bom. Então ele é vendido até hoje, você encontra, e ele é muito barato. Ali eu paguei 3 yuan, porque é uma área turística, mas se eu comprar no mercadinho aqui perto de casa ele custa, sei lá, 1,50. E hoje em dia ele é muito vendido com essa ideia da nostalgia, né? Então é o picolé dos velhos tempos, esse é o nome, né? Lao Bingor, é o picolé velho, literalmente. Então ele traz já toda essa carga nostálgica de lembrar os velhos tempos. E como ele é muito barato até hoje ele vende assim quantidades absolutamente astronômicas em todo o verão. Nessas áreas turísticas, então, é um absurdo, sempre tem um monte de vendedores com esse picolé. Eu geralmente como um monte desses ao longo do verão. O verão aqui que é bem pesado, aliás. Estamos quase chegando no final. Essa é a passagem subterrânea. Ela dá a volta na Torre do Sino, porque não dá para atravessar as ruas ali, né? Não tem faixa de pedestres. A gente precisa passar por baixo mesmo. E essa passagem tem várias saídas. Então, para cada uma das ruas principais ali, ele tem uma saída. E tem os mapinhas ali, então tem uma série gigante de lugares, de áreas turísticas. Tem um banheiro ali também. Tem uma série aí gigante de áreas turísticas que você acessa simplesmente fazendo esta volta, né? Em cada saída, acho que dá pra ver ali, tem uma plaquinha. E essa plaquinha vai mostrar exatamente quais são os pontos de interesse, os pontos turísticos que estão associados em cada uma dessas saídas. Se você quer visitar a torre, a entrada também é por aqui. Então, em algum lugar aí no vídeo tem uma entrada com... dá para comprar um ingresso online, como quase tudo aqui, né? Mas para estrangeiro, às vezes os sistemas online não funcionam. Então, aqui nesse caso, eu visitei recentemente, então eu lembro bem, tem uma bilheteria. Então é só você ir até a bilheteria e paga e já sai com seu ingresso. E aí você compra o ingresso e visita as duas torres. Claro que dá para visitar uma só, mas sai mais barato se você comprar um ingresso para visitar as duas torres. Esse dia estava bem tranquilo, bem tranquilo. Nossa, esse lugar aqui no Ano Novo vira um negócio assim completamente absurdo. E como dá pra ver, eu tô fazendo o caminho mais longo, mas é simplesmente para mostrar o vídeo, né? Simplesmente para mostrar no vídeo. Ali perto daquele lugar onde eu comprei o sorvete, tinha ali uma entradinha que me levava direto pro metrô. Mas como a ideia é justamente mostrar os lugares, eu tô fazendo um caminho que dá basicamente toda a volta. Só pra gente ver mesmo como é a passagem. No final eu vou chegar em uma estação do metrô, que é uma das estações mais movimentadas aqui da cidade e que é gigante, gigante. Então, eu fiz uma contagem, né? Da catraca até o trem eu levei na última vez... acabou o sorvete. Da última vez eu levei mais ou menos 6 ou 7 minutos caminhando. É um negócio assim terrível. Não era assim quando eu cheguei, na verdade, assim, essa sempre foi uma estação com muita gente, mas ela era uma estação de tamanho razoavelmente normal. Mas o metrô da cidade tá vindo com muita força, num processo de expansão gigantesco. Aí já é a escada que leva pro metrô. O metrô tá numa crescente assim, que é um negócio impressionante. Mais ou menos por ano tem uma linha do metrô estreando, uma linha completa. A última que me ajudou bastante, inclusive, porque abriu uma estação do metrô literalmente na frente do meu trabalho.
A última foi inaugurada no final do ano passado, que é uma linha circular e pela primeira vez uma linha sem condutor. É bem parecida com a linha 4 do metrô de São Paulo, né? Você consegue ver o caminho e tal. E tem duas das estações que eles fizeram dessas novas são muito, muito bonitas. Então, se você vê no Instagram algum desses vídeos, nossa, olha a comparação aqui do metrô, sei lá, o metrô dos Estados Unidos com o metrô da China, geralmente essas duas estações aparecem nesses vídeos porque elas são as mais novas e elas são realmente muito bonitas, né? Eles fizeram as estações já pensando no turismo mesmo. Bom, por hoje é isso, eu finalizo por aqui, logo mais volto com o próximo vídeo. Se você gostou, por favor, deixe seu like, compartilhe o vídeo, faz sua inscrição no canal. Muito obrigado por tudo e a gente se vê no próximo. Até mais.